Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o lateral esquerdo Sávio, que foi oferecido para o Paysandu para a Série C do Campeonato Brasileiro. Jogador experiente, 30 anos de idade, com passagem pelo América, Goiás, Rio Ave também em Portugal, onde teve boas passagens entre 2020 a 2024 e estava no Remo há basicamente 2 anos. Segundo informações divulgadas pelo empresário JRB, o lateral esquerdo Sávio, que rescindiu com o Remo antes do fechamento da janela de transferências, foi oferecido ao Paysandu, ao Vila Nova e também ao Sport. Com o Vila, a negociação não avançou, já com o Sport as conversas esfriaram após o clube anunciar o lateral Edson Lucas. Segundo informações também do jornalista Thiago Menezes, o jogador foi oferecido para o Vila Nova e a negociação de fato não caminhou. O Sport, que já estava basicamente acertado com o jogador, ele rescindiu com o Remo. Muitos portais, inclusive, cravavam naquele momento o anúncio do atleta, que não aconteceu. O Sávio está livre no mercado e, como ele rescindiu antes do fechamento da janela, ele ainda pode fechar com qualquer outro clube do futebol brasileiro. Para mim seria uma contratação excelente, não só para o Paysandu, mas para todos os times da Série B e C do Campeonato Brasileiro. O Sávio é um lateral um pouco complicado, Não é aquele jogador santo, mas convenhamos, quem é santo também, Não quero um time de padre, não. Mas não é aquele jogador muito fácil de se lidar no dia a dia. Os relatos no Goiás, no Remo também. Mas dentro de campo, isso é o que a gente tem que avaliar. Ele nunca foi um problema. O Sávio, inclusive, foi muito mais titular do que reserva na sua passagem pelo Remo, entre 2024 até o final do Campeonato Paraense agora. Ele realizou no total 48 partidas pelo Remo, com 2 gols marcados e 6 assistências, sendo um nome também importante na bola parada. Para mim seria uma contratação sim bem interessante para o Paysandu. Na atual temporada ele fez dos 5 jogos 3 no Brasileirão, os 3 como titular e outros 2 no Campeonato Paraense. Aqui está o mapa do Sávio, na Série C que ele disputou, vestindo a camisa do Remo, onde conseguiu o acesso em 2024, e também na Série B do ano passado, com uma nota média muito boa de 7,05. Você, torcedor do Papão, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse jogador, muito bom tecnicamente falando, se poderia ser uma alternativa interessante para a Série C, ou se é melhor procurar outras opções, no mercado da bola. Por falar sobre saídas, mais um que foi procurado pelo Paysandu e que está livre no mercado, é o meio-campista Victor Cantillo, colombiano. Segundo informações do portal Agência RTI, o Paysandu fez uma sondagem no momento da janela de transferências para contar com um jogador. O Remo, que paga para ele aproximadamente R$95 mil mensais, ou pagava, até esta rescisão contratual divulgada no início desta semana. Então o jogador não continua no Remo, não pode mais fechar, porque a rescisão contratual dele aconteceu após o fechamento da janela de transferências, então fica sendo uma opção para a janela da metade do ano. Não conseguiu jogar bem, na atual temporada o Cantillo realizou apenas 6 partidas, foi titular em 5 e teve uma assistência em partida contra o Águia. Aquele mesmo Cantillo, jogador ex-Corinthians, Júnior Barranquilla e também Huracan no futebol argentino. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esses 2 jogadores que rescindiram com o Remo. Apenas o Sávio que ainda pode fechar, já que o lateral esquerdo chegou antes rescindiu, antes do fechamento da janela. Atualmente, dos nomes mais experientes para a posição, o Paysandu ele conta principalmente com o uruguaio, o Facundo Bonifazzi, que vem fazendo um bom início de ano até aqui. Aproveite as ofertas da Fute Fanatics e garanta 10% de desconto nos pagamentos via Pix, utilizando o link na descrição do nosso vídeo. São várias ofertas do Papão, onde você encontra acessórios a partir de R$ 59,90, como esse lindo standard de mesa. Tem também essa opção de bandeira por R$ 69,90 e a camisa da atual temporada nos tamanhos P ao extra G você encontra por R$ 329,90 com o nosso parceiro do canal. Estas e várias outras ofertas disponíveis no site eu separei para vocês, o link você já sabe na descrição do vídeo. Hoje para falar sobre esta repercussão nacional, com vários portais destacando a primeira vitória do Paysandu
na Série C do Campeonato Brasileiro, logo na estreia com gol de estreante, gol do Juninho, garantindo esse placar de 1-0. Vitória fundamental, um empate até mesmo contra o Volta Redonda lá no Rio de Janeiro, primeira rodada, já não estava tão ruim. A Vitória caindo, né, no finalzinho ainda, ficou sensacional e o Paysandu começa a Série B da forma que devia ser, né, que é vencendo a primeira com o pé direito e dando confiança para o seu torcedor. Daqui a pouco eu comento mais sobre a questão também de pontuação, né, quantos pontos foram necessários para a classificação nos últimos anos. Quero falar sobre essa repercussão. Olha, no canal da Sportnet, que transmitiu, né, esse duelo ao vivo, né, teve mais de 748 mil visualizações neste jogo fora de casa. Cara, isso aqui é um absurdo, tá? Se fosse um jogo, por exemplo, contra uma equipe que tivesse um pouco mais de torcida, tá? Não estou falando de dois gigantes da Série C, não. Vamos colocar aqui duas torcidas, uma outra torcida um pouco maior, né, que é do Volta Redonda. Era jogo para 1 milhão e meio. Mas grande parte disso aqui é a torcida do Paysandu. E é algo que é pouco falado no futebol brasileiro. O Paysandu, o Remo também, cara, são torcidas assim espetaculares. Me faz até mesmo me perguntar, tá, se os censos de pesquisas aqui do futebol brasileiro, no que tange a quantidade de torcidas, estão certos. Porque assim, tudo bem, pode ser que o Paysandu tenha só, entre aspas, 1 milhão de torcedores, mas que seja muito mais engajado do que os outros. Isso é um fato, tá? Só que eu já começo a desconfiar que a quantidade de torcida do Paysandu, ela nacionalmente deve ser algo bem semelhante ao do Atlético Mineiro, ao do Botafogo, tá? Você acha que eu estou falando algum absurdo aqui? Não estou falando que o Paysandu tem mais, mas em termos de proporção, para mim é algo muito semelhante. Cara, 800 mil, quase 1 milhão de visualizações em um jogo na Série C, olha, eu diria que talvez 10, 12, 15 clubes do futebol brasileiro teria a capacidade disso. E no futebol sul-americano, talvez 20. Tá? E o Paysandu está entre eles. Então, assim, parabéns para a torcida do Paysandu. Isso aqui é fenomenal. Uma coisa que eu gosto muito é porque, assim, o torcedor paraense ele não faz distinção de jogo. O Paysandu, o Remo, ele pode jogar seja na Série C contra o Volta Redonda ou, sei lá, na Copa do Brasil contra o Fluminense, o torcedor vai e assiste do mesmo jeito. Esse critério de torcer eu acho que falta demais nas torcidas do futebol brasileiro. Eu sempre me pergunto, será que o torcedor está saindo de casa para ver o seu time do coração, tá? Aqui a gente que torce para os clubes fora do eixo, né? O Paysandu, o Goiás, o Coritiba, o Ceará, ou tá indo para ver o Flamengo, o Corinthians, o São Paulo? Porque para mim um torcedor que escolhe o jogo, ele tá vendo o adversário e não o time da casa. Então eu tiro o chapéu para a torcida do Paysandu, do Remo também, não é puxando a sardinha não, mas é porque são clubes que eu sempre admirei muito antes de ter o canal. E outros portais grandes falando sobre essa vitória, né? Além do portal UOL, destacando este 1-0. O portal também, o GE, né? O Paysandu vence o Volta Redonda fora de casa na estreia da Série C. Mais um, portal Band. Série C tem frango de ex-Santos. Veja todos os rodados, todos os resultados, né, da estreia deste domingo. Volta Redonda 0, Paysandu 1. O Paysandu jogou fora de casa, mas foi ofensivo e perigoso desde o primeiro tempo. O gol só saiu na etapa final e foi marcado por um estreante. O atacante Juninho aproveitou o passe de Edilson e decidiu a partida aos 27 minutos. Outro portal, da Casa TV, né? Brincando com o nome do Paysandu. Isso aqui aconteceu no comecinho do ano passado, né? Acabei abrindo essa matéria aqui sem querer. Outra também do portal Debates Carajás, Paysandu vence ou Volta Redonda fora de casa e larga com o pé direito na Série B, na Série C do Brasileirão. Outra matéria foi do Globo Esporte. O Caio Melo fica na bronca após gol anulado, mas elogia o Paysandu em estreia na Série B. Muito bem organizado, foi a opinião do meio-campista. Outro portal grande, né, o Futebol Interior. Papão começa bem a Série C. O gol foi marcado por um recém-contratado em jogo no Raunilo de Oliveira. E mais um para a gente finalizar, o portal Liberal. Além dos 3 pontos,